Por que a esquerda diminuiu e a direita avançou no primeiro turno das eleições? Um balanço do primeiro turno. Salve, gente! Eu sou Mandy do Rebeldia e esse é meu canal de debates políticos. E já quero começar entrando direto aí na polêmica, balanço do primeiro turno. Acho que é um tema fundamental. Ninguém tem dúvidas de que o saldo das eleições foi o fortalecimento do centrão, da direita, da extrema-direita e o enfraquecimento da esquerda. Isso já foi comprovado pelo número dos votos, pelo crescimento e expansão de partidos como o PL, o PSD, que se consolida aí como o partido com maior número de cadeiras e tal, e os demais partidos do centrão e da extrema-direita, que elegeram mais pessoas, mais cadeiras, e todos os partidos da esquerda, mesmo aqueles considerados de centro-esquerda, retrocedem nas suas cadeiras e tal. Dá para atestar o crescimento da direita e retrocesso da esquerda a partir do número de votos e cadeiras, certo? Mas eu quero trazer aqui um contraponto, para a gente entender isso em outra dimensão, entendendo o significado político desta vitória, observando o que foi o programa das eleições mesmo, defendido por cada ala dessa da política. Porque o fato é que quem foi o grande ganhador de fato das eleições foi a extrema-direita, gente, que conseguiu exercer uma pressão política em cima de todos os outros setores. Quer ver um exemplo? O Centrão. O Centrão hoje tem uma cara de extrema-direita. É muito diferente do que era o Centrão de antigamente. Ricardo Nunes aqui, segundo turno das eleições em São Paulo. Gente, o Ricardo Nunes, embora ele tenha um jeito de uma direita do mercado, bem PSDB das ideias, MDB, que é o partido dele, ele já não é mais o que era o PSDB e o MDB. Inclusive porque ele tem o apoio do Bolsonaro, do bolsonarismo, tem o Tarcísio, então é uma coisa diferente que vai expressando uma mudança na direita e na esquerda. Não precisa nem falar que, inclusive, surgiram novas expressões de extrema-direita, como é o caso do Pablo Marçal, o que demonstra para nós, inclusive, que podem surgir novos fenômenos, partidos, figuras de extrema-direita com peso de massas, diferente do que é o Bolsonaro e a sua família. E isso nos faz pensar que, os caras estão passando como um trator na política brasileira. Mas um outro exemplo que demonstra esse negócio de que quem avançou politicamente foi a direita, foi a própria campanha da esquerda. Eu acho que todo mundo sabe, debate isso de que, olha, quanto mais a direita é radical e vai pra cima, mais a esquerda retrocede. Eu converso com vários amigos, vejo isso sendo debatido na internet de várias formas e eu acho que de alguma maneira a gente já consegue, para além das pessoas que são organizadas em partidos políticos tal, já se consegue ter uma percepção sobre isso. Mas vamos tentar entender um pouco mais a fundo o que significa um Guilherme Boulos ter assimilado, por exemplo, as pautas da Tabata Amaral e do Marçal, porque agora no segundo turno o Boulos fez isso. Pegou algumas pautas desses dois candidatos e transformou em pautas suas. Cara, se existe um avanço da extrema-direita, se ela foi a grande vencedora das eleições, junto com o Centrão, e o Centrão já tá mais de direita, inclusive por causa da extrema-direita. Se nós, diante disso, precisamos mais do que nunca nos organizar pra ir pra cima desses caras, que sentido faz que o Boulos transforme uma figura como o Marçal mais palatável, menos execrável para os setores da classe trabalhadora ao assimilar propostas dele? Porque é claro que eu tô a favor da gente disputar, gente, todos os setores da classe trabalhadora e da sociedade, mesmo os que tenham votado na extrema-direita, eu acho que é necessário que a esquerda dispute e arranque das mãos da extrema-direita. Mas você não faz isso assimilando o perfil da extrema-direita para si. Um outro exemplo, o Boulos assimilou uma proposta da Tabata Amaral em relação ao empreendedorismo. De cara, fiz esse debate no meu Instagram. O problema não é com quem empreende. Gente, se você é um jovem empreendedor hoje, você tem todo o meu respeito. Porque, inclusive, empreender acaba se tornando uma necessidade de sobrevivência diante da situação de desemprego. Mas você assimilar a pauta do empreendedorismo, que tem se transformado numa das pautas principais, à lá extrema-direita Pablo Marçal da vida, isso significa o quê? Não é só uma sinalização para o eleitorado, tal. Isso significa você assimilar a pressão que a extrema-direita está exercendo em cima da esquerda. E isso é nefasto. Então já parto aqui para o segundo ponto, que é o que explica que este seja o resultado político. Não dá para entrar muito a fundo aqui nessa história, mas nós vivemos uma crise do capitalismo desde 2007, 2008, que teve já diversos desdobramentos e tem desdobramentos diferentes a depender da parte do mundo tal. O fato é que a burguesia não está conseguindo retomar a sua taxa de lucro desde que essa crise se iniciou. E para tentar sair
da crise está aprofundando o quê? O grau, o patamar de exploração sobre a classe trabalhadora. É por isso que o nível de vida retrocedeu muito no Brasil e no mundo. Quando você vai observar a vida do que é a juventude hoje, é muito pior do que era uns anos atrás. E não é que há uns anos atrás era bom, já era ruim. Então, para a gente ter um entendimento do que significa hoje. Então, aprofunda o grau de exploração e isso deixa menos margem e menos espaço para que os partidos aí entendidos como de esquerda, progressistas, que eu não acho uma boa nomenclatura, mas isso é papo para um outro momento, que esses partidos façam reformas, que implementem medidas que possam ser significativas para mudar a vida da classe trabalhadora e tal. E não é querer desprezar as conquistas que nós tivemos nos últimos anos. Porque eu acho que, inclusive, nós tivemos muitas conquistas fruto das nossas lutas. O que foi, por exemplo, pensar a conquista das cotas étnico-raciais, sociais, para que a classe trabalhadora possa ingressar na universidade pública, pensando numa das conquistas mais recentes aí da história do nosso país. Recente não estou falando de ontem, né? Mas estou falando dos últimos 20 anos, tal. Para pensar nessas coisas como jornada de trabalho, direito trabalhista, direito à moradia, etc., cara, parece que nós estamos numa pindaíba. Não é por acaso. Isso expressa um fenômeno, um acontecimento, um modo de organizar o capitalismo no mundo, em que se aumenta o grau de exploração, surgem novos fenômenos políticos dentre a burguesia diante dessa crise. Não é à toa que surge a extrema-direita, tem a ver com este processo, como uma tentativa de solucionar, apresentar um projeto político que solucione essa crise e tal. E a esquerda tem tido menos espaço para fazer qualquer coisa. O que eu quero dizer? A esquerda tem se tornado cada vez mais semelhante aos partidos da direita clássica, da burguesia clássica, da direita que sempre existiu. Tanto é que, gente, observem o que foram os anos de governo do PT. Há pouco tempo atrás, a principal polarização do país era entre PT e PSDB. Quando você vai pensar no PT e no PSDB hoje, eles parecem ser quase a mesma coisa. Não à toa, o Alckmin, que já foi o principal antagonista do Lula em eleições no início dos anos 2000, já foram os dois, um contra o outro, para o segundo turno de eleições presidenciais. Não à toa, hoje ele é o vice do PT. Porque, de fato, estes contornos e limites que distinguiam uma coisa da outra foram se perdendo por conta dos rumos do capitalismo e todos eles têm responsabilidade nisso. Ao invés de implementar um programa político que dê conta de enfrentar essa crise econômica, que diga não é a classe trabalhadora que vai pagar a conta da crise, é a burguesia, vamos pra cima, aqui é greve, mobilização, autodefesa, auto-organização, todo o poder à classe trabalhadora, ao invés de fazer isso, fazem o quê? Vão assimilando e se moldando aos contornos da burguesia. Não é, evidentemente, que o Alckmin virou revolucionário, é que o PT virou e foi à direita, para que um Alckmin pudesse estar na sua vice-presidência, por exemplo, né? E isso diz muito sobre o resultado do primeiro turno das eleições. É a campanha do Boulos aqui em São Paulo no primeiro turno, que eu acho que foi acompanhada nacionalmente, mas cabe mencionar, abriu mão de pautas fundamentais da classe trabalhadora. Vou citar uma delas, que é mais policiamento. Boulos defende o dobro da guarda municipal e não combate a militarização da guarda municipal. Que hoje por hoje em São Paulo, a bem da verdade não tem muita diferença do que é a polícia militar na sua prática cotidiana. E defende que tenha a guarda municipal na porta de escolas. Gente, tudo isso porque abriu espaço no seu programa para um cara da Rota, que é a Polícia Letal de São Paulo, defender propostas, debater quais seriam as pautas de segurança pública. E faz isso na lógica da governabilidade, na lógica de, olha, nós vamos abrir mão das pautas da classe trabalhadora para chegar no poder, para chegando no poder a gente poder voltar a defender as pautas da classe trabalhadora, mas esse momento nunca chega, a política está ficando cada vez mais à direita no Brasil e no mundo, menos reformas, mais direita, mais extrema direita. Trump foi derrotado, foi banido do mundo e do Twitter, inclusive, antes do Twitter ser do Elon Musk, e agora o cara retorna e pode ganhar. Então você tá entendendo? Que aqui nós estamos falando de um fenômeno que a esquerda é corresponsável por ter dado esse espaço para que a direita tenha surgido, se organizado e tal. E no Brasil isso fica muito escancarado. Já se escancarava no governo PT. Agora se escancara na campanha de Guilherme Boulos, do PSOL, que em que pese não são as mesmas coisas, PSOL e PT. O PSOL segue num rumo muito semelhante ao que foram os passos do PT no Brasil, e eu acho que todo ativista e militante de esquerda deveria se perguntar sobre isso, gente. E digo, o PSTU já apontava esse rumo há muito tempo. E tô falando isso não pra dar uma cartada aqui de esquerda, eu avisei. Não é isso, mas é porque eu acho que nós precisamos fazer debates honestos entre nós e debates reflexivos e pensar
pensar sobre esses temas. Qual é o sentido mais geral para o qual caminha a política brasileira? Nós não estamos percebendo que é um sentido catastrófico? Se as coisas caminham para esse rumo, não é urgente que se tome uma medida contundente agora. Boulos não fez isso no primeiro turno, não está fazendo no segundo, muito pelo contrário, está retrocedendo mais ainda. Qual é o momento em que nós vamos parar tudo, peitar, enfrentar e ir para cima? E dizer, aqui não tem governabilidade. Aqui nós queremos, de fato, enfrentar essas eleições burguesas, que é tudo maracutaia, é tudo jogo de cartas marcadas, e nós não queremos continuar beneficiando o sistema e tal. Por que nós não podemos todos estar construindo esse tipo de consciência dentro da classe trabalhadora? Porque dizem que as pessoas não estão preparadas, que não tem correlação de forças. Mas se a gente não começa de algum lugar, nunca vai ter. E as pessoas nunca entenderão o mesmo. Nós precisamos explicar. Digo, para as ideias se generalizarem, tem que ter uma disputa de ideias na sociedade. Então faço o convite a que venham nos ajudar nessa missão. E você sabe por que você deveria vir construir isso com a gente? Talvez essa seja a parte mais fundamental desse balanço em relação à esquerda. Porque todos os argumentos utilizados nos últimos anos pela esquerda majoritária, pelo PT, pelo PSOL, etc., eram que bastava votar neles, que a gente tinha que ter unidade, por isso era necessário endossar a frente ampla tal, e essa frente ampla existiu sob um programa único, que bastava eleger o Lula, que a gente derrotaria a extrema-direita. É ou não é verdade, gente, que toda a campanha deles em 2022, inclusive agora em 2024, e nesse meio tempo, foi falando para as pessoas que votem em nós, eleja o Lula, que assim nós vamos conseguir derrotar a extrema-direita, e o Lula vai fazer o bolo ser eleito, etc., e todos os desdobramentos. Tá dado aí, gente. Não apenas não derrotou a extrema-direita, como a extrema-direita se alastrou, se regenerou, ficando mais forte e, por um lado, inclusive, se dividiu ficando mais forte, o que é um fenômeno novo, porque geralmente quando se divide e enfraquece, e segue aí na política dando um show na esquerda. É importante tirar conclusões disso, no sentido de que, por um lado, votar nessas figuras não resolveu, por outro lado, esse programa não está resolvendo a política brasileira, porque a conclusão é justamente essa. Quanto mais ofensiva é a direita, mais recuada é a esquerda e mais eles tentam te fazer entrar nesse guarda-chuva, nesse grande abraço que eles estão dando e estão fazendo a gente afundar. E estão fazendo os jovens, a classe trabalhadora afundarem, enquanto quem surfa aí de boa é a extrema-direita, mas é de verdade mesmo, gente, a burguesia. São os capitalistas. Que ganhem quem ganhe, estão lucrando muito com isso. Mas que, inclusive, nesse momento tem apostado cada vez mais na extrema-direita. Levando até as últimas consequências, é isso que faz a lógica da governabilidade. Foi isso que fez o PT com a sua governabilidade nos 13 anos. Porque é muito importante que a gente nunca esqueça. O Bolsonaro era da base aliada do PT e foi um desconhecido por muitos anos na política e ficou lá e seguiu sendo alimentado e nutrido até o momento que pôde, que teve espaço na conjuntura e na situação política brasileira para que ele desse as caras e mostrasse o seu projeto e disputasse seu projeto mais a fundo. Nós vamos ficar reféns de algo assim de novo? Não dá. E para encerrar o terceiro tema aqui, fazer um balanço do que foi a campanha do PSTU, gente. Eu fui candidata nessas eleições com meu camarada Gabs na chapa coletiva Romper o Poder. E uma análise da minha candidatura e do PSTU no geral. Queria dizer de antemão que tenho muito orgulho da campanha que nós fizemos. Foi uma campanha de independência de classe e uma campanha implantada em setores da classe operária. Não é toda a organização aí da esquerda que tem este grau de implantação na classe operária. Isso é um detalhe fundamental, porque se nós estamos falando de construir a revolução socialista, nós precisamos estar naqueles setores que quando param, o país, a burguesia, param de fazer rodar o dinheiro, a produção de mercadorias, etc. Para nós tem muita importância que o nosso partido faça trabalho de base com peso nestes locais. E nos deu orgulho porque foi uma campanha que defendeu essa política que eu falei aqui. Agora, eu vi que foi feito na internet nos últimos dias uma série de debates dos erros e problemas dos comunistas e tal. E eu acho que vários temas importantes foram colocados. Um deles é o amadorismo, por exemplo, que eu reconheço. O terreno das eleições burguesas não é o terreno que a gente domina. Redes sociais, gente. O fato da gente estar gravando esse vídeo meu aqui hoje, inclusive, já demonstra um passo no sentido de fazer algo que a gente reconhece que não vinha sendo feito.
e que é importante, fundamental, um espaço a ser ocupado, que hoje por hoje está monopolizado pela extrema-direita. Agora, eu não tenho concordado com essas análises que dizem implicitamente que é mais culpa nossa que a gente não tem alguém eleito do que da democracia burguesa, porque eu acho que isso abstrai o que é a própria democracia burguesa hoje no Brasil. Gente, a primeira vez que eu fui candidata pelo PSTU foi em 2016, não faz muito tempo, certo? Em 2016 eu passei na TV. E várias pessoas e vários trabalhadores, inclusive da cidade, me reconheciam quando eu ia dialogar com eles nas panfletagens, nas portas das casas, nos bairros e tal, dizendo: ah, você é a menina que falava que aqui tem a cidade dos trabalhadores e a dos ricos, tal, eu lembro de você. Vocês têm noção que esse tipo de espaço simplesmente não existe mais para partidos como o PSTU? Vocês têm noção que isso nos condena a uma condição de praticamente ilegalidade? Porque eles já não nos chamavam para os debates. Em termos de financiamento de campanha, gente, o tanto de dinheiro que os partidos burgueses recebem em comparação ao que nós recebemos, nós defendemos que todos os partidos tivessem o mesmo financiamento pago pelo Estado, a mesma quantidade para fazer uma eleição isonômica. Mas ela não é igual para todo mundo. A gente não fala sempre que dinheiro é poder? Por que dinheiro, na hora das eleições, por que um partido ter 10, 20 milhões a mais não faz diferença, inclusive em termos de se ele vai eleger mais ou menos gente? E mais isso de não ter tempo de rádio e TV. Eu não tenho gostado dessas explicações que mais desmoralizam o que são aqueles partidos da esquerda radical, mas eu inclusive não falo por todos eles, não sei quais análises que eles fazem, falo pelo PSTU. Não tenho acordo com essas análises que relativizam o papel do Estado burguês. Gente, o Lenin dizia no Estado e a Revolução que o Estado burguês, ele não é uma casca vazia, ele é uma casca preenchida, recheada com conteúdo de classe, e essa casca de conteúdo de classe serve aos interesses dessa classe cujo conteúdo está recheado. Ficou meio confuso, mas o negócio é o seguinte: o Estado, ele surge antes ou depois das classes sociais? O debate que o Lenin faz é que o Estado passa a ser necessário quando a divisão da sociedade em classes começa a existir, porque o Estado é o instrumento que vai regular a exploração e a dominação de uma classe sobre outra. Se isto é assim, e eu tenho pleno acordo de que isso segue válido, que Lenin foi brilhante, inclusive, nessa análise, leiam o Estado da Revolução, que é um livro fundamental. Se isso é assim, é ingenuidade nossa achar que os caras, diante da crise do capital, que, olha, abriria a brecha. Se os revolucionários tivessem força, a gente teria muitas possibilidades de ir pra cima, velho. De questionar, a vida das pessoas piorou. Então, diante dessa situação, que tudo que eles menos querem é que a gente tenha espaço, diante de um fortalecimento da direita, de um recrudescimento dos regimes democráticos que estão cada vez mais violentos e repressivos, de um retrocesso da esquerda que passa a assimilar, virar coisa da ordem e tal, por que eles vão dar espaço pra gente? Aí alguém pode me perguntar assim: Mandy, mas e o PSOL? Por que o PSOL consegue se eleger e o PSTU não? Gente, digo pra vocês, o PSOL há muito tempo deixou de ter o seu caráter revolucionário e ameaçador pro sistema. Um exemplo disso é a federação que eles têm com a Rede. Para que eles tivessem direitos nas eleições para aparecer para as pessoas, eles tiveram que fazer uma federação com o partido burguês. E fizeram. E vocês acham que isso não sinaliza para a burguesia que eles não são exatamente uma ameaça e que, em nome de continuar lá defendendo projetos que eles defendem que não enfrentam o capitalismo, eles estão dispostos a se aliar a partidos burgueses? Vocês acham que isso não sinaliza algo para a burguesia? Bom, eu acho que é muito diferente do projeto que propõe o PSTU, por exemplo. E digo isso reconhecendo a importância de vários militantes do PSOL, tá, gente? Não tenho problema pessoal com ninguém, admiro várias figuras, eu tô falando não das pessoas, tô falando dos partidos, dos projetos dos partidos. Inclusive, independente se você tá dentro do PSOL e você não concorda, meu amigo, você faz parte desse projeto e você tá ajudando as pessoas a olharem para esse partido com melhores olhos do que elas olhariam se você não fizesse parte desse partido. Pra ir concluindo aqui, que também não dá pra gente entrar tão a fundo de tudo, acho que o debate é o seguinte: PSTU tem certamente muitas coisas a avançar, mas eu acho que o signo da esquerda, e coloco a gente dentro disso, é aprender como dialogar melhor com as pessoas, apresentando um programa cada vez mais ofensivo. Que do meu ponto de vista, acho que nós temos que melhorar a explicação, mas eu acho que a gente já apresenta.
E o problema é que a grande maioria da esquerda não apresentou no primeiro turno, não está apresentando nesse segundo turno. Você vai ver a maioria dos partidos aí, gente, chamando votos totalmente acríticos de apoio, uma pura adesão ao que vão ser as campanhas majoritárias de partidos burgueses. Isso não condiz com o enfrentamento e radicalidade que nós precisamos ter para emancipar a classe trabalhadora, mas sobretudo para quê? Para enfrentar a direita. Porque é justamente esse tipo de coisa que está fortalecendo a direita hoje por hoje. Então, gente, quer ser consequente no enfrentamento à direita? Vem ajudar a construir um programa revolucionário socialista que vai enfrentar o capital até o último talo, inclusive sua face mais podre e nojenta, que é a extrema-direita hoje, Marçal, Bolsonaro, Ricardo Nunes, todos esses aí, Companhia Limitada, Milei, Trump, etc, etc, etc. Tá bom? Gente, esse foi meu primeiro vídeo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Quero saber o que vocês acharam. É muito importante que deixem os comentários aqui, tragam feedback, porque a ideia é a gente ir melhorando a nossa produção de conteúdo aqui por esse espaço. E eu peço que vocês me sigam, que compartilhem com amigos e se inscrevam no meu canal. Até mais! Nós!